Nossa lição de hoje é a lição 11, a leitura bíblica em Gálatas 3. Gálatas 3, 23 a 29. Vamos também fazer essa leitura a uma só voz? Gálatas 3, 23 a 29. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo visto a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Depois nós voltamos a falar sobre o texto. A lição ela tem uma forma curiosa, ela vai preparando, só lá no ponto 3 ela vai falar diretamente sobre o texto. Mas eu queria só lembrar algo importante, né? Quando nós lemos a Bíblia, às vezes nós temos certa dificuldade de entender as passagens, porque nós não entendemos o que a pessoa está falando, para quem ele está falando. E muitas passagens, né, principalmente palavras de Paulo, trazem assim um conteúdo muito grande. Se você voltar aqui os capítulos de Gálatas, Paulo faz quase que um resumo, né, de toda a história lá de Abraão, de Moisés, e vai falando a respeito da história. E em poucos versículos você, se não lembrar da história, né, porque ele está falando aqui a pessoas cultas, a pessoas que conheciam bem a palavra, as escrituras, principalmente só tinham essa escritura do Antigo Testamento. Então, se a gente não está muito habituado, a gente fica um pouco sem entender. E uma outra questão é por que ele está falando isso, né? Agora, na abertura, nós já demos uma ideia um pouquinho a respeito do porquê que Paulo estava falando isso. Ele estava falando porque aquelas pessoas estavam abandonando o Evangelho, abandonando a Cristo, para tentar voltar a princípios, a regimentos, a leis que eram do Antigo Testamento. E assim ele fala sobre a respeito dessa lei, né, que de certa forma ela não é mais a lei como era no Antigo Testamento, né? Agora nós vivemos em Cristo, nós seguimos a Cristo. Mas nós vamos voltar então a falar sobre isso. Toda a nossa revista fala sobre esse tema, a respeito da questão da lei, né? E nós falamos desde o início que a lei é muito importante para nós. Tudo que Deus deixa como lei moral, como ensinamentos, né, nunca passam. É muito, muito bom ver isso, porque qualquer lei feita por humano precisa ter os reajustes, precisa ter as mudanças, e a lei de Deus nunca passa. A lei, como nós já dissemos, ela é uma bênção para nós, porque ela
nos leva no melhor caminho. Como viver? A gente tem tudo na Bíblia para entender como viver melhor. Seguindo a palavra, seguindo os mandamentos do Senhor. Na introdução, começa contando a história de Martinho Lutero. Acredito que essa história é bem conhecida, né, dos irmãos. Martinho Lutero era um monge, e ele entendia e procurava realizar todos os preceitos, os mandamentos de Deus. Só que isso estava deixando bem perturbado. Como deixa qualquer um de nós que tenta viver a salvação por intermédio da lei. Nós sempre vamos ter essa perturbação no sentido de que vamos sentir que tem alguma coisa errada. Mas eu sou salvo porque eu sigo essa lei toda, né? E aqui diz então que ele, lendo Romanos 1,17, ele entendeu um pouquinho mais. E o que diz Romanos 1,17? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aqui não está escrito o justo viverá pelas obras. E todas as vezes que a gente fala, né, a respeito de que a salvação é pela graça, é pela fé, é uma graça de Deus, nós não estamos falando aquilo que a gente pensa, nós estamos falando o que a Bíblia ensina. E essa passagem de hoje ela vai nos dar também bastante argumento, né, a respeito desse tema. Então Lutero percebeu que ele não experimentava essa paz, né, dos justificados. Ou seja, ele estava tentando buscar a paz e seguir os regimentos que ele aqui era ensinado. Mas agora ele encontra com Deus, o Espírito Santo de Deus começou a tocar na vida dele, né? E ele percebeu que muitas coisas que a igreja falava eram erros doutrinários, ou seja, não eram verdades de Deus, mas já era uma verdade da denominação e não de Deus. E aí ele começa a pregar a respeito dessa salvação pela graça. Ele entende aqui esses aspectos da lei. Como diz aqui, a lei é boa, a lei ela é santa, a lei é justa, mas nós precisamos entender a lei da forma correta. Qual que é o lugar dela na nossa vida, qual que é a importância dela na nossa vida. Ela é importante como direção, como algo que realmente torna a nossa vida melhor, mas ela não é o dispositivo da salvação. Este é Jesus. Então vamos lá. O que nós podemos aprender nessa passagem que nós lemos aqui de Gálatas 3 e sobre esse tema que é a lei como aio? Primeiro vamos definir o que é essa palavra aio, né? Aqui diz, o que quer dizer aio? Aio é uma palavra que tem como tradução paidagogos. O termo de onde vem o vocábulo pedagogo. Pedagogo. Então, um professor, né? Aquele que ensina, aquele que instrui. Curiosamente, naquela época, era um escravo que fazia isso. Então, era um escravo, mas não era qualquer escravo, né? Era um escravo, digamos assim, que seria um mais culto, um que conhecia os ensinamentos, e esse educava o aluno, esse disciplinava, esse ensinava as coisas que eram necessárias para aqueles meninos, até que eles alcançassem uma idade de maturidade. Esse pedagogo aqui, ele não era alguém muito bonzinho, não, ele era rígido, era alguém que se não aprendeu a lição, acho que levava até umas tabadas, né? Era alguém que era, de certa forma, rígido para com aquele que era o seu ensinado. Já é uma das comparações, né? Como a lei ela tem esse aspecto de rigidez. Viver pela lei é muito duro, é muito difícil.
Aqui a lição dá alguns exemplos, exemplo de Moisés, de Paulo. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Atos 7, 22. Então ele diz aqui que o que está dizendo a respeito de Moisés é aquela história que nós conhecemos, que ele foi adotado e ele foi encontrado pela filha de Faraó, né, que criou como seu próprio filho, e ele foi assim ensinado. Falando de Paulo em Atos 22, 3, que ele também foi instruído aos pés de Gamaliel, que a palavra aqui instruído é pai Deumenos, que está relacionado com esse aio ou pedagogo aqui, tá? Então acho que são só algumas afirmações aqui para definir o que seria esse pedagogo. Agora é curioso, a gente vai percebendo na lição, né, o que a lei nos ensina. A lei nos ensina várias coisas, a gente já aprendeu isso, a gente está chegando num ponto, né, que a gente estudou tantas vezes que a gente já aprendeu a maioria das coisas que a gente está dizendo aqui para reafirmar. Mas o que a lei ensina? Uma das coisas que nós aprendemos, a lei ensina que nós precisamos de Cristo. Sabe quando você pega aquela prova e você fala, não sei resolver nada, não dou conta, posso estudar minha vida inteira, eu não vou passar nessa prova? O que essa prova está te ensinando? Ela está te ensinando que você é incapaz. Olha que na prova, até que se você estudar um pouco, talvez você chegue, né, Zenas? Dá para chegar lá. Mas na prova da vida, quando você se depara com a lei de Deus, o que você sente? Uma total incapacidade. E é curioso isso, porque quanto mais você conhece a Bíblia, quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, o que mais você sente? Agora eu estou bem. Não, mais você enxerga quanto você é pequeno, o quanto você é pecador. Porque é exatamente isso que acontece quando você conhece uma lei. Tem lei que a gente não conhece. Tem tanta lei por aí, não tem? Quando você pega o seu carro, se você estiver lembrando de tudo quanto é lei que existe, você fala, nossa, vou tomar 300 pontos na carteira só para ir daqui lá em Itapetininga, né? Porque tanta coisa errada você pode fazer. Não sei se ainda existe, mas deve existir, né? Até se o carro acabar o combustível, você pode ser multado, né? Porque é problema seu, você tinha que saber que você precisava de um tanto de combustível para ir daqui e ali. E aí você começa a ler, e você vê tanta lei. Eu não vou dar conta, não vou conseguir. É melhor deixar o carro na garagem, eu não tomo multa, eu não gasto dinheiro, né? Resolvi tudo. Então, nós percebemos que esse é um dos objetivos da lei. Nos levará a Cristo. Porque sabemos que um objetivo da lei é nos ensinar, nos educar, nos fazer mais bondosos, mais santos. Mas um objetivo que podemos dizer aqui, que é o que Paulo está falando, é exatamente esse objetivo maior, né, de estarmos nos levando a Cristo. E quando fala aqui também sobre essa tutela da lei, até mesmo quando a gente lembra, a gente já estudou várias vezes isso, né, aqueles rituais, aquelas leis que eram para ser seguidas lá no Antigo Testamento, cerimoniais, aquilo também era mais do que a prática em si de um sacrifício, mas era o significado que estava por trás daquela prática, que levava aonde? Levava a Cristo. Vai lá, mata o animal puro e tal, no tal dia e tal. Qual era a maior importância disso? É o animal em si? Deus quer um animal? Não, a importância maior é arremeter a Cristo. E por isso que essa lei, ela deixou de ser necessária. E quando esses judaizantes tentam voltar para ela, Paulo fica, de certa forma, assustado, né? Ele chama a atenção deles. A gente vai ver isso daqui a pouquinho.
Bom, é difícil guardar definições, mas espero que a gente tenha conseguido. Aio é o quê? Palavra de pedagogo, alguém que ensina, é alguém que dá instrução. No caso lá do Antigo Testamento, era um escravo que guiava, que cuidava de um menino até ele chegar à maturidade e poder andar por si só. Essa é a palavra aio. Então, por isso que diz aqui que estávamos sobre essa tutela da lei. Ponto 2. Entendendo o contexto da passagem. Problema da epístola de forma geral. Gálatas. É necessário ter em mente que o apóstolo Paulo, quando escreveu a epístola aos Gálatas, ele tinha um problema muito grave e explícito a ser combatido, a apostasia. Essa apostasia se manifesta principalmente na volta aos costumes do judaísmo, em observações rígidas e restritas da lei. A apostasia é você deixar a verdade, você deixar a palavra e tentar seguir outra coisa ou combinar, né? Muitas vezes a gente fala, não, mas ele crê na Bíblia. Não, mas ele crê na Bíblia e acrescenta outras coisas, então ele apostatou também da verdade, da fé. Vire umas páginas aqui em Gálatas, vá lá para o capítulo 1. Vamos só ver novamente como Paulo começa essa epístola. Aqui em Gálatas 1, ele tem essa introdução que nós falamos aqui, né? A respeito da sua própria apostolicidade, acho que acertei, né? O que ele falava não era parte de homem algum, mas era por meio de Jesus. E repare, ele está se comparando àqueles judaizantes que estavam ensinando o que é errado. E depois ele fala, quem vos enfeitiçou, ou quem vos tirou, né, do caminho da verdade? Porque ele fala exatamente sobre isso, né, sobre a verdade que eu preguei, a verdade que é de Jesus. Como vocês saíram dessa verdade? Ao versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa. Né, tão depressa. Daquele que vos chamou da graça para outro evangelho. Na verdade, ele chama de outro evangelho, mas o que ele está falando é que vocês perverteram o evangelho. Ele diz nada, né? Nem se viesse um anjo do céu pregar outra coisa diferente do que o evangelho, vocês deveriam aceitar. Ele deveria ser considerado anátema, né? Amaldiçoado, maldoso. Capítulo 3, lá no versículo 1 do capítulo 3, que é o capítulo que nós estudamos. Chamando a atenção dos Gálatas. Ó Gálatas insensatos, é aqui que eu estava falando. Ó, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo, exposto como crucificado? Ele sabe, é uma pergunta retórica, né? Quem vos fascinou? Ele sabe. Mas ele está dizendo que a atitude deles era tão insensata que é como se ele tivesse assustado com aquilo. Essa passagem diz diretamente a respeito da doutrina, mas ela pode ser aplicada na nossa vida em relação a outras coisas. Sabemos a verdade, não sabemos? Em determinados assuntos. Acho que eu não preciso dar um exemplo específico, mas já não dando um exemplo específico, sabemos que roubar é errado. Aprendemos, temos no nosso coração. Mas, de repente, nós estamos entrando em algum negócio que nós não estamos sendo muito honestos. E aí Paulo vem e fala, mas quem que foi que vos fascinou? Quem que tirou da cabeça de vocês uma verdade tão clara? É claro que aqui ele está muito mais indignado, porque é uma doutrina básica, né, irmãos?
De repente nós cremos em Jesus. E aí amanhã vem alguém e fala, não, é Jesus e mais alguma coisa. Ou não creio na doutrina como você está falando, como a palavra de Deus está falando. E aí o pregador fala, mas como assim? Você não crê em Jesus? Você não crê nessa doutrina? Então é de se espantar, irmãos. Mas infelizmente muitos se afastam da doutrina da palavra e muitas vezes nós deixamos verdades incontestáveis de Deus, como se a palavra fascinar aqui, fascínio é enfeitiçar, é como se alguma droga tivesse vindo e te tirasse o controle, tirasse da verdade. E é mais ou menos isso que acontece, né? Porque se você estiver são, no sentido espiritual, se você estiver com a mente clara, às vezes quando é daquele jeito que você levanta de manhã, você fala, não. Você não deixa ninguém te perguntar, você mesmo pergunta, né? Quem que me fascinou para eu fazer isso? Não está certo. Não está certo. Os da fé são abençoados. E ele usa o termo Abraão aqui, né, lá no versículo 6. É o caso de Abraão, ele creu. Então ele toca em pontos que são importantes para aquele povo, como a vida de Abraão. Versículo 9. De modo que os que são, os da fé, são abençoados com o crente Abraão. Olha, usa o crente Abraão. São abençoados. São abençoados. Tendo abraçado a verdade. Que verdade é essa que eles abraçaram? A verdade que os pecadores são justificados pela graça de Deus em Cristo, mediante a fé. E agora adotavam a opinião de que a circuncisão e as obras da lei também são necessárias para a justificação. Então esse é o argumento de Paulo, né? Vocês abraçaram a verdade, a paz, a justificação, a graça, e agora voltam ao que é pior? Uma explicação desse texto, um comentário de John Stott, que diz o seguinte: os pecadores podem ser justificados diante de Deus e por Deus, não por coisa alguma, obra deles, mas devido à obra expiadora de Cristo. Não em virtude de algo que eles fizessem ou pudessem fazer, mas por causa do que Cristo fez, uma vez, ao morrer. O Evangelho não é um bom conselho aos homens, mas são boas novas acerca de Cristo. Não é um convite para se fazer alguma coisa, mas uma declaração do que Deus fez. Não é uma exigência, mas uma oferta. Olha que bonito esse final aqui. O Evangelho não é um convite para se fazer alguma coisa, mas uma declaração do que Deus já fez. Quando você convida alguém ao Evangelho da graça, você vai anunciar o quê? O que a pessoa tem que fazer ou o que Deus fez por ela? Então você vai anunciar Jesus. O Evangelho é um anúncio de Jesus, do que Deus fez por você. Não é uma lista do que você tem que fazer para Jesus. Não é uma exigência, mas uma oferta, tanto que nós chamamos de graça, né? É a graça de Deus para nós. Gálatas 4, de 8 a 11, voltando para a nossa revista aqui, ponto A, o problema na epístola, e aí um pouquinho mais abaixo diz, essa verdade fica muito clara quando Paulo diz, outrora, porém não conhecendo a Deus, serviam a deuses que por natureza não são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então a explicação de Paulo é clara aqui, né? Olha, se vocês não fossem crentes, se vocês nunca tivessem ouvido o Evangelho,
E não só ouvido, mas aceitado, demonstrado provas de que vocês creram, né, que vocês eram igreja. Eu saí daqui, vocês eram crentes, vocês eram igreja, vocês falavam de Jesus. Se vocês fossem do mundo, tudo bem vocês entenderem, crerem em disco voador e ET e sei lá o que, energia da luz. Mas agora que vocês conheceram Jesus, vocês vão começar a crer em energia da luz? Ou a crer que vocês precisam guardar isso, aquilo outro, meses, anos? E aí Paulo fala uma palavra dura: receio que tenham eu trabalhado em vão convosco. Será que eu perdi meu tempo? Parece até um pito de pai e mãe. Não, mas eu te ensinei, menino, que você tinha que fazer isso. Agora você eu vou desistir, porque não adianta falar mais. Perdi meu tempo. Olha, eu te ensinei. E vocês não ouviram? Este é o tom muito duro de Paulo. O tom de Paulo é muito duro. Ele estava extremamente satisfeito com o regresso na fé que as igrejas, né? Era ré, né? É que não que elas regressaram à fé, elas regressaram da fé. Estavam apresentando por causa dos judaizantes, se não vos circuncidardes. Então, aqui, irmãos, a gente percebe, né, quando ele fala voltando aos rudimentos fracos e pobres do mundo, de novo, quereis escravizar, nesse caso específico ele está falando de segmentos de lei, como circuncisão, guardar dias, etc., algumas leis cerimoniais, etc. Mas, como já falei há pouquinho, dá para a gente aplicar isso, né? Como que você, depois de ser conhecido por Deus, de ser de Deus e conhecer a Deus, volta aos rudimentos fracos e pobres? É uma oração que nós temos que fazer constantemente, né? Para que Deus nos fortaleça, para que a gente, depois de conhecer a verdade, a gente não troque ela por outras coisas tão sem necessidade, tão sem importância. Muitos têm feito isso, né? Deixado, abandonado a Cristo. Parece que cansaram, né? A Bíblia é tão sábia que ela tem um versículo que fala que não devemos nos cansar de fazer o bem, porque uma palavra que vem na nossa mente é eu cansei. Que agora vamos deixar correr aí, né? Não se canse. Uma coisa que nós não podemos fazer é desistir, nos cansar de Deus. O cerne do problema aqui, então, é a respeito da salvação. É o que Paulo pregava. É simplesmente a ideia de que Cristo é o único caminho, né? Como diz aqui a lição, Paulo foi perseguido por causa disso. Além de deixarem a verdade, perseguiam. Porque é assim que acontece, né? Quando você não tem uma opinião, ou se afasta dessa opinião, você começa a perseguir quem tem ela, porque essa pessoa te incomoda. Da mesma forma que algumas vezes as pessoas torcem pelo fracasso de alguns. Por que uma pessoa torce pelo fracasso de outro? Muitas vezes porque ele é um fracassado, né? Então ele fica com raiva quando alguém conseguiu aquilo que ele não conseguiu. Aí caiu e quebrou a perna, que bom, né? Porque aí eu sinto assim que estou mais perto, né? Mais tranquilo. Ao mesmo tempo, quantas vezes as pessoas se entristecem pelo sucesso, né, de outros, infelizmente. Ponto B, o problema do capítulo 3. Capítulo 3, a gente já está falando bastante dele, né? Capítulo 3, Paulo demonstrando àquelas igrejas, aqueles irmãos, o contraste que existia entre a fé e aqueles que tentavam se justificar pelas obras. Ele fala de Abraão, que Abraão creu, né? Sempre a gente lembra, né? Abraão praticou obras, mas primeiro ele teve que crer, né? Porque Deus falou para ele, sai da tua terra, vai para onde te mostrarei. Isso foi fé, a atitude dele, porque lá diz, né? Deus disse para ele que iria abençoar.
Então ele acreditou, ele creu que ele ia ser abençoado. E é um bom exemplo para nós, né, irmãos? Porque tudo que nós fazemos é diante dessa promessa de Deus. Olha, eu te dou a salvação, eu te dou a bênção, você é meu filho, então vamos lá, vamos seguir. Esse é o caminho. Mas primeiro Deus anuncia o presente, depois nós vamos seguindo conforme a obra de Deus. As Escrituras nos ensinam: todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É interessante perceber isso aqui. Por que você está sob maldição quando você está debaixo da lei? Porque você não consegue cumpri-la. Porque a lei, ela é aquela prova. Então, não, eu estou debaixo da lei. Então você está debaixo de maldição, você não vai cumpri-la. A solução dada pelo próprio Deus a esse problema, porque todos somos pecadores, foi enviar o seu Filho para que Ele mesmo pudesse fazer maldito em nosso lugar. E então a salvação chegasse a todos os eleitos através da fé em Cristo, sejam eles do Antigo ou do Novo Testamento. Como assim Jesus se fez maldito? Porque ele morreu, ele pagou o preço de algo que ele não mereceu. Assim, para que nós pudéssemos ser salvos, mesmo merecendo essa morte, porque nós estamos em Cristo. Então a lei aqui, irmãos, ela sempre vai ser esse instrumento, né, de apontar a nossa miséria, a nossa necessidade de Deus. Ponto 3 vai falar muito sobre isso agora, né, sobre essa importância da lei para nós. Nós estamos diante do Senhor. Terminando aqui o ponto 2, fala que a partir do versículo 15 do capítulo 3, né, Paulo fala a respeito de Abraão, demonstrando já essa salvação pela graça, através da fé e não por obras. E aí tem a pergunta que nós chegamos, ou você já deve estar se fazendo há algum tempo. Então, pois qual é a razão de ser da lei? Ela é maldita? Ela não serve para nada, né? A razão de ser da lei, ela com certeza não é para a nossa salvação, mas ela tem a sua razão, e realmente nos mostrando, principalmente que nós estamos debaixo dessa maldição, nos apontando a Cristo e nos unindo a Deus para que nós possamos praticá-la. Mas vamos ver isso aqui no ponto 3, então. Entendendo a lei como aio. O que é o aio? Pedagogo, né? A lei como aquilo que nos ensina. O que a lei nos ensina? Agora nós precisamos juntar os dois tópicos anteriores para compreender o que o apóstolo Paulo quer expressar quando diz que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados por fé. Nas palavras do apóstolo Paulo, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Ou seja, a lei serve como esse tutor que nos conduz a Cristo, mostrando-nos que estávamos debaixo de maldição e apontando os nossos erros. Interessante, né? Talvez a gente nem sempre, quando a gente vê uma lei, a gente lembra disso aqui. Mas o que a lei é exatamente isso, apontar o que é errado. Até mesmo quando a lei é positiva, né, faça isso, ela já traz por si um não faça assim, né? Então ligue essa tomada no 210. Esse aparelho só deve ser utilizado com no break, né? E quem disse que você vai comprar no break lá? Mas tá lá, na lei tá, né? Depois queima. Talvez se estivesse usando o tal do no break lá, poderia funcionar. Então a lei,
ela vai acusar, ela vai apontar erros, mostrando-nos o quê? Não só como corrigir, porque já falamos aqui, né? Impossível corrigir todos os erros, mas como nós precisamos de Jesus. Esse é o aspecto pedagógico da lei, nos levar até Cristo. Então, a lição ela resume bem essa ideia do para que serve a lei como aspecto pedagógico. Qual que é o ensino dessa lei? Ela nos leva até a Cristo. Fazê-los ser recebido pela fé, anulando para a vida do crente, é anulado para a vida do crente, pois ele não permanece mais sobre a condenação e a maldição. Por quê? Versículo 25, tendo vindo a fé, já não mais permanecemos subordinados ao aio. O apóstolo Paulo aqui está preocupado com os que chamamos de história da salvação, isto é, a função da lei de Deus. Deus tem de nos conduzir pelo mandamento e justa condenação a pessoas à fé em Cristo. A questão da salvação, né, pelas obras. A lei foi anulada? Não. Até quando fala, né, o fim da lei é Cristo, a gente fala sempre que a ideia de fim da lei é a finalidade, que ela nos aponta para Cristo, não que ela termina, né, não que ela deixa de existir. A lei é boa, ela é abençoada. Isso não quer dizer que a lei foi anulada para a nossa vida como regra de fé e prática. Essa confusão pode levar-nos a negar o aspecto eterno e imutável que a lei tem de ser parte integrante da vontade de Deus para todos os homens, em todas as épocas. A questão aqui é dos Gálatas, né, que eles queriam observar a lei para serem justificados. E assim não adiantava, né? Eles ainda permaneciam sob a condenação. Porque sem Cristo nada se aproveita. E é uma palavra, digamos assim, dura, irmãos, né? Porque a gente vê tanta gente boazinha, tanta gente que faz o bem, e não dá para a gente explicar isso. Ah, mas essa pessoa, ela sem Cristo, então, mesmo ela tão boazinha, ela vai para o inferno, ela se perde, né? Quem somos nós para explicar isso ou para dizer que esse e aquele vai ou aquele não vai? Mas o que a palavra de Deus diz que não importa. Eu mesmo estava vindo a semana passada, eu gosto de ouvir alguns podcasts de música, né? Essas entrevistas que tem, estava entrevistando um músico. E músico geralmente passou pela igreja, ou veio da igreja, ou foi para a igreja, ou trabalha com a igreja, né? Principalmente nos dias de hoje. E aí ele falou que o seguinte, que respeita muitas religiões, mas que ele não tem nenhuma religião e que ele compreende a luz, a bondade. E eu ouvi mais de uma hora essa pessoa falando. Você vê bondade na voz dela, você vê, assim, padrões éticos, morais, muitas vezes melhores do que muitos de nossos, né? De nós, vamos colocar dos outros, não de nós, né? E a gente percebe, isso basta? Não. Se ele diz que não tem religião, não precisa ter religião, né? No sentido, não é uma denominação específica. Ele tem Cristo, ele entende Cristo, e por buscar a Cristo, ele buscou uma comunidade, uma igreja, né? É o contrário, você não busca a igreja, né? Primeiro você tem Cristo, né? Claro que você recebe Cristo dentro da igreja também, visitando uma igreja. Mas muitas vezes o evangelho veio para uma pregação fora, né? Uma evangelização que aquela pessoa teve. E é um tópico difícil, vamos dizer assim, sensível, né? Mas é o que a palavra diz. Sem Jesus não adianta. E muitas pessoas exatamente trocam a Bíblia, trocam Jesus por tentar ser bonzinho no mundo. E até vai na igreja e vê, nossa, mas naquela igreja lá tem tanta gente pior do que eu, acho que eu vou ficar aqui mesmo no mundo, porque, né, aquela conversa, né, de que no bar tem mais amizade, né, do que na igreja. Mas
Será que é bem assim, né? E o que mais importante são as boas obras? Porque aparentemente quem busca boas obras não está buscando o mal. Lembra quando nós falamos numa lição dos fariseus, explicando como eles surgiram? Eles surgiram porque eles foram defender a fé de um povo que estava querendo mudar a fé. Só que nessa de defender, eles começaram a ser tão rígidos, mais do que a própria Bíblia. E cobrar tanto dos outros, mais do que a própria graça. Então nós temos que receber as pessoas com essa graça que transforma a vida. Então não é porque eu fiz tantas coisas boas que a minha vida é salva, mas é quando eu entendo, quando eu compreendo a graça, quando eu compreendo o amor de Deus, eu sou assim transformado. Eu vou abandonando as coisas ruins, mesmo porque eu consigo entender, né? É a mente que abre. Paulo falou, vocês foram fascinados, né? Quem vos fascinou? Cego. Sem Cristo, muitos estão cegos. A partir do momento que entende a graça, que recebe Jesus, abre os olhos e esse mal nem tem mais tanta importância. Não quer mais praticar esse mal. Então a lei cumpre esse papel de paidagogos ou aio, porque nos conduziu a Cristo de forma perfeita, levando-nos à maturidade da fé. A maturidade da fé. O que é a maturidade da fé? É uma fé que se faz em obras, né? Que se transforma. Há até uma curiosidade, né? Às vezes algumas pessoas falam que eu vi uma diferença, né? Não, eu sou de Paulo, porque Paulo fala da graça. Ah, não, mas eu sou de Tiago. Lá Tiago fala que a fé sem obras é morta. Então não há uma incoerência entre as duas pessoas. Lembra como a gente define e entende essas duas passagens que parecem contrárias? É que um está falando para um público, o público que defendia as obras. Para aquele que defendia as obras como salvação, Paulo fala, olha, a graça é mais importante. Já lá no outro que estava falando, não, é só fé, não precisa de obras, não precisa de praticar nada, não precisa de fazer o bem. Aí Tiago vai falar, a fé sem obras é morta, vocês estão mortos. As duas coisas são ligadas, né? Assim, completam, uma completa a outra. Então não estamos mais sujeitos à servidão da lei, né, ou desse aio, como tendo que justificar-nos perante Deus com as nossas obras e esforços. Em Cristo, esse papel da lei já foi cumprido para nós, os que cremos. Podemos afirmar com toda a certeza que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. Romanos 10, 4. Conclusão. Lembra lá de Lutero? Lutero entendeu na sua vida o papel de Deus na salvação. Ele entendeu que o que ele aprendia lá dos seus líderes, a cobrança toda dos seus líderes, era uma cobrança apenas externa. É um dos fatores da lei também que a gente sempre pode lembrar, é que você pode fazer uma lei, praticar uma lei, só externamente, com atos, sem ter nada no coração. A lei é ficar em pé, fica em pé. Mas eu estou sentado, você pode até falar, né? Eu estou sentado, eu fiquei em pé. É igual uma criança, né, que é obrigada a fazer determinada coisa, né? Ela faz, mas ela não faz porque foi obrigada. Então, a gente percebe essa lei tão rígida, na verdade, às vezes cria pessoas frias, pessoas que apenas são reproduções, né? Tem uma playlist completa lá. Hoje em dia, quando você vai entrar num chat para perguntar em algum lugar, vai ser um robô, ele sabe tudo já, qualquer pergunta que você fizer, ele sabe, né? Até você chegar no atendente demora.
Hoje o robô até liga para você, né? Quando você atende, olá, eu sou da operadora tal, não é nem pessoa mais, né? E você conversa com ele. Ou seja, para saber regras, não precisa ter coração, pode ser um robô. Pode ser um robô. Eles estão programando robôs hoje, mas é um negócio até assustador, para conhecer uma pessoa, e essa pessoa transforma lá, quando você, por exemplo, se a pessoa morreu, você continua conversando com ela por intermédio do robô lá, ou da Alexa, não sei o quê, né? Porque as nossas respostas são sempre as mesmas. Tanto que a nossa esposa sabe o que a gente vai responder antes da gente responder, não sabe? Então, o robô não saberia. Então você pode continuar vivo mesmo morto, porque está tudo gravado, né? E essa inteligência artificial vai armazenar todas as suas respostas. Que respostas você daria? E aí fica fácil. É isso que Deus quer? Não, Deus quer o coração. Deus quer que a gente tenha essa fé, né? Essa palavra aqui, a fé exercitada, essa fé que cresceu, essa fé seja assim transbordante a partir das obras, né? Através dela, da lei, do aio lá, somos confrontados com os nossos pecados e enxergamos a necessidade de um Redentor para expiar nossas culpas diante de Deus. A lei tem cumprido esse papel e leva-nos até Cristo pela fé, para que agora, justificados e adotados, desfrutemos de todas as bênçãos e de toda a herança que Ele mesmo nos concede. Aplicação. Bom, irmãos, antes da gente terminar aqui, né? Falta uns 10 minutinhos ainda, mas a gente já vai terminar. Ficou bem repetido, né, irmãos? Até cansou, né? Tão repetido. Mas é algo que a gente precisa afirmar na nossa verdade. Nós vivemos pela graça. Essa graça que traz paz. Não é a paz de uma obra. Você nunca vai ter paz fazendo boa obra. Porque você sempre vai ter dúvida. Eu dei o exemplo do carro, né? Você viaja, você vai direitinho e tal lá, mas você chega em casa e você fala, mas será que aquela ultrapassagem lá pegou uma roda lá e tinha um guarda? Você nunca vai ter paz. Por mais certinho que você viajou, que você andou na velocidade certa. Mesmo porque de repente aparecem umas multas que você nem lembra que você realmente fez isso, né? E não teríamos paz se fôssemos depender dessa lei. Mas isso aqui não é uma mensagem para a gente ter paz, para pecar, né? Não. É algo que a gente precisa ter paz, porque nós somos abençoados, nós somos perdoados. Mas nós precisamos desenvolver essa salvação. E aí lá diz, com temor e temor, né? E tremor. Fazer, seguir, manter firme. Porque essa será a nossa saúde espiritual. Isso é o nosso crescimento, né? São as oportunidades que Deus nos dá para crescermos, para nos prepararmos para quando a gente chegar para com o Senhor. Quando que eu preciso estar preparado? Ontem, né? Hoje. Eu não posso estar preparado para daqui a não sei quantos anos, né? Porque hoje nós estamos aqui, nós não sabemos o dia de amanhã. Conclusão. Não, aplicação. Você tem tentado justificar-se diante de Deus com suas obras? Todo mundo faz isso, né? A gente faz uma análise, né? Como que eu fui? Deus, não é dos lados melhores, mas está dando, né, Senhor? Então, acho que eu estou escapando. Não é para fazer esse tipo de pensamento. Primeiro que a gente nunca escapa, né? Se a gente for pensar na justiça de Deus. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é, eu não preciso me justificar diante de Deus, eu fui justificado por Deus. Eu sou justificado, eu preciso lembrar, eu preciso tomar assim, digamos, essa consciência da justificação. Eu tenho paz com Deus, porque eu fui agraciado por Deus. Como você tem se relacionado com a lei? Isso aqui também é uma pergunta muito importante. Muitas vezes nós nos relacionamos com a lei
tentando pagar o mínimo possível. Até onde que eu posso ir? Sabe aquelas perguntas, isso é pecado? Quando você faz essa pergunta, você exatamente está tentando não transgredir a linha, mas ir mais perto da transgressão possível, né? O seu interesse não é bom. Você está perguntando, não é porque você é bonzinho e não quer pecar, é porque você queria ir mais um pouquinho, mas será que até aqui está bom? Até onde que eu posso ir? E essa não é a pergunta, eu preciso estar longe, longe, longe dessas coisas. Como você tem se relacionado com a lei? Nós temos estudado essa lei, nós temos nos preocupado, temos feito o tal do checklist lá, observado a nossa vida. Você se vê condenado ou justificado diante de Deus? Se temos Jesus, nós somos justificados. Se temos fé, se nós buscamos Jesus, nós somos justificados. Deus assim nos abençoe. Creia em Cristo Jesus para que os seus pecados sejam anulados e você desfrute da paz que Ele dá a todos quantos são justificados pela fé.